Paz do Senhor, família de paz, começamos aqui o nosso primeiro episódio da nossa série Origens. Vamos falar sobre o Gênesis. Estamos muito empolgados, foi um sucesso aí a nossa temporada passada do TQD em Tiago. E aí nós estamos aqui, né, pastor? Meu Deus, Pai do Senhor, Netão, demais irmãos, amigos que nos acompanham. É sempre uma satisfação enorme a gente poder ter esse momento de bate-papo. E hoje com 2 engenheiros na mesa, viu, Netão? Meu Deus. Rapaz, hoje a gente vai falar de tudo aqui, até de engenharia. Tá subindo demais o nível dessa teologia do TQD, viu? Aí com o presbítero Danilo, Pai do Senhor, família Zona Sul. conhecido popularmente aqui na igreja como o cara do uou! Tá todo mundo esperando o uou aí, vai. Uou! Maravilha. E também o nosso querido pastor Dovin. E é uma satisfação, Dovin, estar aqui com você. Pode cumprimentar os nossos irmãos, fazer suas considerações iniciais. Agradecer pelo convite, né, por estar aqui. Deixar aí um grande abraço para toda a equipe, toda a família da... Como é que você chama aqui? A Zona... Zona Sul. Zona Sul, né? Mas a produção aqui, Dovin, a gente está produzindo para o mundo. Eu eu suspeito que até o pessoal da Estação Espacial tem acompanhado o nosso podcast, né? E a nossa meta é, no próximo voo da SpaceX, mandar o nosso link lá para Marte. Vai que eles encontram alguma coisa lá. Manda ele né? se inscrever no canal Já da se igreja. inscreve no canal da igreja. Meu Deus. Hoje é abertura, né, Neto? É, isso aí. Hoje é a abertura do nosso podcast aqui de Origens. Vamos falar do Gênesis. Temos muita coisa boa para falar hoje. Aproveita e já deixa a tua Bíblia aberta, a tua Bíblia de estudo, teu livro aí para as tuas anotações. E eu estou aqui com a camisa do 12 Horas, que também é uma atividade da nossa igreja, né, pastor? Sim. Queria falar aqui, fazer propaganda aqui dessa atividade da nossa igreja, são os 12 Horas de Adoração. Nesse mês... nós Vai vamos... ter agora em setembro. Vai ter. Vai ser uma vigília, né? Vai ser durante a noite, então vamos correr aí para os pés do Senhor. Do dia 17 para o dia 18, né? Isso aí, de Não. Sexta-feira, vai começar às 7 horas da noite. E vai até o final da tarde do sábado, 19 horas. Exatamente. Meu Deus, vai ser poderoso Meu demais. Deus. Aí já vão se consagrando aí, pessoal. Vai ser poderoso. O cara, quando é pentecostal, é assim, o pessoal vai falando em oração, em madrugada, volta a Meu falar em língua Deus. estranha. Já vai se animando, já vai sentindo fogo. Mas vamos lá. Eu queria perguntar aqui para Danilo, queria primeiro pedir aí que o presbítero Danilo falasse um pouquinho sobre o Gênesis, né? Só para a gente já iniciar contextualizando os irmãos que estão nos ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube, enfim, pelas plataformas aí do podcast. O que significa o Gênesis? Quem foi que escreveu? As histórias dos homens de Deus que podemos encontrar nesse livro da Bíblia? Gênesis é o livro do início, né? Dos começos, das origens. E também o livro das alianças, né? A gente vê muitas alianças sendo firmadas no livro de Gênesis, né? Deus e Noé, Deus e Abraão. Depois essa aliança ela vai sendo passada para as próximas gerações, né? Como Isaac, como Jacó, José. Então, assim, Gênesis é o livro das origens, dos começos, aí, como a gente chama, né? A própria tradução de Gênesis, né? Ela indica isso. E É os interessante, patriarcas, né, né? Danilo? Só pegando um gancho aí da tua fala, esse nome do livro, Gênesis, ele veio lá com a da Septuaginta, né? Da tradução do Isso. hebraico para o grego, porque na Bíblia hebraica não é Gênesis. Né? Na Bíblia hebraica, o nome original desse livro é No Princípio. No Princípio, né? a Que primeira palavra hebraica, né? Eu não sei pronunciar hebraico, não. Mas eu acho que Dalvin sabe, eu não sei não, né? Não é comigo, não. Não sei se pronuncia Bereshit. E aí, se você sabe hebraico e está nos ouvindo, em nome de Jesus, Manda aí a dica. aí. Né? Mas aí na tradução, né, dos anciãos tá lá passando. em Alexandria, quando eles traduziram para o grego, e aí eles deram esse nome, Gênesis, Origens, que tem muito a ver, na verdade, né? Tem Isso. muito a ver com tudo que é apresentado no livro. Exatamente.
Mas você estava falando aí, você ia falar eu lhe cortei aqui. De quê? Você ia falar de quê, homem? Das alianças. Das alianças. Não, tem muitas alianças aí, né, que são firmadas entre Deus e alguns patriarcas, né, já falando aí, indicando, né, a vinda do Messias, a família, vamos dizer assim, terrena, né, da qual ele seria originado, e dos grandes homens de Deus, né, como Noé, Abraão, Isaac, José, toda essa galera aí tá Meu Deus, é isso apresentada aí. Enoque, né, o homem que andou com Deus e foi arrebatado, né? E Netão, se alguém ainda não começou, né, de repente recebeu o link e ainda não começou a fazer a leitura devocional do Gênesis, aí, acompanhando os devocionais, pode ainda, né, estamos no comecinho, manda uma mensagem aí do WhatsApp pro 84 2010 4246. Eu acho que o povo da produção vai botar. Vai colocar, né? Vai botar que o povo é fera aqui da produção. Eita, aí você manda aí, dizer, eu quero receber a Pérola do TQD, se inscreve. E pode também acessar o nosso site, né? adepaz-es.com.br. Isso. E na seção de conteúdo tem lá o TQD, já com a agenda, né, dos 50 dias, que serão 50 dias de meditação. Um capítulo por dia, Um né, capítulo pastor? por dia. Um capítulo por dia. É isso aí. Então, a Bíblia no Gênesis, nós entendemos que, pastor Dovinho, o assunto evolução não é importante para a Bíblia. Ela não trata sobre isso assim, ela não está ali tentando provar que Deus existe, ela não está tentando trazer para a gente uma ideia de, tipo assim, olha, a Bíblia foi escrita só para dizer que realmente a religião vale a pena. Pelo contrário. O Gênesis foi escrito para mostrar um Deus criador, um Deus que toda a vida começa nele. Aí eu queria que o senhor definisse aqui para todos nós que estamos ouvindo sobre o que é o criacionismo, porque as pessoas creem que Deus gerou tudo através dele. Certo. Primeiro, essa história de dizer que a Bíblia não prova que Deus existe, mas isso é lógico. Porque se eu vou escrever um livro, eu vou dar uma palestra, eu vou primeiro convencer as pessoas, olha, eu existo. Isso não faz o menor sentido, né? Você chega e diz e fala o que você tem para falar. Exato. E se alguém não quer É acreditar... auto-evidente, né? Exatamente. No princípio, Então, Deus, né? No princípio, Deus, está lá. Ou seja, quem quiser acreditar, acredite. Então, existe um ato aí de Deus muito interessante, né? Ele não empurra de goela abaixo para que crê nele, isso para ninguém. Ele não impõe nada disso daí. E a questão do evolucionismo, eu preciso falar dele para explicar sobre o criacionismo, né? Com certeza. Eles têm um mega criador que se chama tempo. Ou seja, o camarada... Desculpe lhe cortar aqui, né? E até para que os irmãos lhe conheçam, né? Da nossa igreja, notadamente, que sempre tem acompanhado, né, nossos cultos, as transmissões, os podcasts e os demais convidados, né, que receberam o link, estão nos acompanhando hoje. Você é engenheiro elétrico, elétrico eletricista, né? Engenheiro eletricista, que chama? Como é? Elétrico é o nome mais correto. Há controvérsia, né? Eu Porque elétrico é o que é ligado à elétrica, à engenharia. Eletricista dá a impressão que já geram que o camarada mexe com tomada, com fio. Rapaz, Nem no meu diploma esse nome existe mais. eu vou... Formação em engenharia elétrica. Rapaz, vamos acabar. Chama Domingo para coisa assim. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos acabar com essa mania de chamar Danilo, Douglas para trocar lâmpada aqui na igreja, né? Então, e assim, você tem se dedicado muito à pesquisa, né? E é bom que a gente diga, né? Não para a glória pessoal, mas para a glória de Deus, né? E para a nossa alegria. Graças a Deus, você, dentre tantos servos do Senhor e servas do Senhor que têm se dedicado ao estudo, você tem se especializado, mestrado, doutorado, né? Tem se dedicado aí à pesquisa. Fala um pouquinho aí, antes de você entrar nesse detalhe, só para as pessoas saberem que você não está aventurando em conceitos ou opiniões aqui, né? Vamos lá. Então, minha formação básica é em engenharia elétrica, né? E eu tenho 37 anos de serviço dentro do Comando da Aeronáutica. Então, hoje eu sou gerente de projeto de um certo projeto da Força Aérea. Então, uma das minhas funções dentro do Comando da Aeronáutica é desenvolver tecnologia aeroespacial para o Ministério da Defesa.
Então, basta isso daí. Então, Conhece um pouquinho de matemática, eu acho. Isso aí. um pouquinho. Só que não, eu acabei de desaprender a somar aqui na frente do Dolvin. Eu pensei que o senhor ia puxar uma tabuada e perguntar para ele. Vamos fazer aqui a tabuada, ver se você Então, sabe. desculpa, obrigado, Dolvin, por ter compartilhado isso, né? E isso a gente fica muito feliz em ter você como parte integrante da nossa igreja, né? Abrilhanta o ministério da ADPaz. Então, meu irmão, continua aí na tua explicação. Tá, pois então, assim, essa questão do evolucionismo, chega um ponto que o camarada não consegue explicar como que a coisa funcionou e ele diz, não, foi o tempo. Então eu digo que o tempo foi o grande construtor e mestre, a inteligência foi essa questão do tempo, né? E há o criacionismo, ele é muito mais científico, embasado na matemática, isso é pouco falado no Brasil, do que o evolucionismo. O camarada que é o evolucionista, ele é um cara que crê. E tem gente que crê em certas coisas que eu digo, esse camarada é mais crente do que eu. Uhum. Porque eu que sou criacionista, um cara que é evolucionista, ele é mais crente do que eu, porque acredita em certas coisas. Por exemplo, né? O camarada gosta muito de dar o exemplo da célula da ameba, que é a estrutura, uma das mais simples conhecidas. Aí eu pergunto, você já viu uma cadeia de DNA da ameba? Pensa numa coisa se é uma das mais simples, pensa numa coisa gigantescamente grande, né? Então, uma vez eu dei uma palestra, eu levei um dicionário do Wise, né? E eu disse assim, esse dicionário aqui, ele começa com a letra A, então ele tem a primeira palavra, a segunda, a terceira, seguindo a sequência das letras, né? E cada palavra tem um significado, até chegar lá na última letra do alfabeto. Uma cadeia de DNA é algo mais ou menos assim, tem uma sequência correta e cada palavra da cadeia tem um significado. Portanto, por exemplo, se não fosse assim, se não fosse na sequência correta, o cara ia nascer uma orelha lá nos pés, um dente aqui na lateral. Então, para que essa coisa maravilhosa do corpo da gente, por exemplo, né, exista, então essa sequência ela é perfeita. Cada código daquele tem um significado. Então, dizer que isso foi o tempo que fez é semelhante a pegar um dicionário Wise e dizer, rapaz, olha, a gente colocou um monte de letra dentro de uma caixa, milhões de letras, sacolejou durante 10 anos. Quando a gente abriu a caixa, tinha o dicionário com a sequência começando na letra A até a última letra do alfabeto, e cada palavra tinha o significadozinho lá do lado dela. Rapaz, um camarada acreditar num negócio desse, eu lhe garanto, ele é mais crente do que eu. Rapaz, eu não creio nisso não, velho. É uma falta de causalidade, né, Dolvin? Uma falta de... A matemática mostra que o acaso só leva ao caos. Não existe construção no acaso. Isso é e vai contra a lei da entropia. Então, já começa a coisa errada. Então, rapaz, se a explicação não é essa, qual é? Então, o criacionismo, sim, tem embasamento matemático, científico, físico, que se um dia a gente tiver oportunidade aqui, já conversei com o pastor Edson aqui, né? A gente vai discutir sobre isso. E só pegando gancho, Netão, tem projeto novo saindo aí, já no forno, com Dolvin. E a gente vai ter coisa poderosa para nossa juventude, para a igreja, enfim, para toda a comunidade, né, que nos seguir aí. Em breve a gente vai lançar isso aí, né, Dolvin? E nesse ambiente, assim, ó, quem diz o que quer, ouve o que não quer também, né? Verdade. Então, eu acho que não gosto muito quando eu digo, como eu sou engenheiro, né? Aí o camarada diz, não, isso aqui eu não entendo como é que foi, mas foi o tempo. Eu digo assim, rapaz, olha, eu sou engenheiro, eu só acredito em projetos. Então, isso da criação do mundo foi um projeto com um ser superior, inteligente, que lindo tinha acesso, demais. e a gente mostra como a matemática mostra como é que se tem acesso a uma dimensão inferior, que foi a terceira, onde a gente está, onde, naquela matriz 3x3, ele criou matéria, mas o que muita gente não sabe é que os cientistas e os físicos mostram que há pelo menos 26 dimensões conhecidas. Meu 26, Deus. sabe? Então o cara tem que entender de matemática para poder falar sobre como é que é possível criar matéria dentro da terceira dimensão. E a matemática mostra todo o amparo para isso daí. Então, sim, um ser inteligente, dono da física, dono da ciência, ele projetou, ele fez, ele criou. Então, sob essa ótica, se o mecanismo que Papai do Céu usou para criar o mundo fosse o evolucionismo, assim seria ele manipulando para chegar para evoluir, então seria um projeto. Então seria uma criação. Não Entenderam? deixaria de ser, Não né? deixaria de Não ser uma deixaria de ser criação. uma criação. Então, mesmo que ele tivesse escolhido o evolucionismo para que ele não gerasse o caos, porque o acaso só gera o caos, precisaria de alguém manipulando. Então, se fosse assim, até o evolucionismo seria uma criação.
Portanto, meu amigo, não tem. É melhor dar glória a Deus de qualquer forma, né? Exatamente, Dê glória a Deus aí, meu amigo. Mas, Dovin, me diga uma coisa. Nesse relato de Gênesis, capítulo 1, né? Que não há e talvez essa nem seja a intenção do autor, dar um relato detalhado de como foi a criação. Mas ele estabelece, né, de uma forma clara, concisa, objetiva, toda uma lógica de criação aí, né, Dovin? Desde a criação da luz, como sendo a primeira criação, e é interessante que só no terceiro dia que vai ter a criação dos luminares, das estrelas, né? Então a luz é algo que existe antes. Bingo. Né? Exatamente. E aí, fala um pouco pra gente desse relato aí. Esse é um assunto interessante de que já se tem estudado bastante, né? Como que, sem a criação de astros, como o Sol, por exemplo, né? Como que pode ter tido a criação da luz, né? Então, a primeira coisa que foi realmente criada foi ela. Se o camarada for ver mais ou menos o que a turma fala, como foi a criação do universo com o Big Bang, então ali no Big Bang você tem a característica de luz, ou seja, a luz é a única coisa nesse universo que tem forma de onda e forma de matéria. A luz é um fenômeno. Ela é como se fosse matéria e onda ao mesmo tempo, né? Então, interessante que eles dizem que a criação partiu a partir desse fenômeno, né? E interessante, a primeira coisa que a Bíblia diz que foi formado foi a luz. Então, são coisas a serem discutíveis, né? Analisadas. E toda a sequência, como o pastor Edson falou, foi algo hiperinteligente. Para poder ter animal, teve que ter vegetação. Para poder ter vegetação, tem que ter tido uma terra. Interessante, a sequência que a Bíblia fala não contradiz a ciência. Até quando chega, por exemplo, no 5º dia, que geralmente pergunta sobre os dinossauros, né? Boa essa aí. Rapaz, eu tive a oportunidade de ir no Museu de Ciências Naturais lá em Nova York e eu vi lá os esqueletos daqueles bichos grandes, dos dinossauros e não sei o que lá. O sonho de Danilo é correr num campo junto com os dinossauros. Assim, e os bichos correndo atrás dele. Porque perguntam assim, houve realmente dinossauros? É lógico que houve, os fósseis estão aí, né? Então, há duas vertentes aí, duas versões de como que foi feita a criação do mundo no meio dos cientistas criacionistas, com os pés no chão, né? E como a gente comentou aqui no início, eu vou dizendo que as duas são matematicamente possíveis. Então, você escolhe uma para crer. A primeira é que Deus fez esses dias aqui... Eu até já disse para a igreja qual era a minha opção. Eu já falei. Que assim, eu gosto muito do dia de 24 horas literal, né? E até pregando aqui no Culto Doutrina, até mencionei a questão que esse dia também poderiam ser eras, né? Eras geológicas. Mas vai lá, você que é o fera os dois têm pleno fundamento matemático. Então a gente mostra muito bom como Deus não é regido pelo tempo, né? Ele poderia sim ter criado o que equivale para os cientistas a milhões de anos. Como ele não é regido pelo tempo, ele poderia ter feito isso em 24 horas. E algumas pessoas, para poder explicar árvores fossilizadas que foram encontradas, ele disseram assim, não, Deus quando criou, já criou com a cara de fossilizado. Porque em um dia não dava para fossilizar. Então já criou com cara de fossilizado. Aí o outro, que, assim, como eu falei, pastor Edson, como os dois estão corretos matematicamente, né? Eu já gosto de milhões de anos. Mas isso é bom ter na igreja, porque as duas têm fundamento. Aí cada um diz por que gosta. O pastor Edson depois vai dizer por que ele gostou de 24, né? Então, de 24 horas. Mas eu gostei porque é o meu dia aqui de 24 horas. Sem nenhum... Eu tô acostumado com 24 horas. Eu já tô acostumado com 24 horas, já vai puxar e vai dizer assim, pastor, certo, mas é a numeração matemática para explicar que isso aí... É isso aí. Pronto, então assim, aí quando diz assim, então ele já criou uma árvore com aspecto de fossilizado, já criou o fóssil, né? Aí os que gostam dos milhões de anos dizem, por quê? Que acham que glorifica muito mais a Deus terem passado bilhões de anos realmente, que para Deus é aquilo e nada é a mesma coisa, porque matematicamente a gente mostra porque Deus ele não é regido pelo tempo. Por isso que a Bíblia diz que para Deus é como se um ano, é como se fosse 1000 anos, dia, tanto faz aquilo dali, é 1 segundo e 1 bilhão de anos, para Deus é a mesma coisa, porque ele não é regido pelo tempo. Ô, Dovin, você estava falando aqui no início, que a gente estava batendo papo antes de começar aqui o podcast,
E você estava falando, né, de 3 dimensões, 4 dimensões, os matemáticos já chegaram aí até na 26ª dimensão, não é isso? Exato. O tempo, ele é um eixo da terceira, é isso? É a quarta. Da quarta. O eixo que compõe a quarta dimensão é o tempo. Portanto, ele está um eixo acima do nosso. Então, é como se as dimensões superiores têm influência sobre as dimensões inferiores. Certo. Como nós estamos na terceira, como se fosse um sistema de matrizes, né? Então, nós sofremos a ação do quarto eixo, que é o tempo, mas não temos ação sobre ele. Entendi. Por isso que a gente envelhece. Por isso que pra gente, me perdoe se eu falar alguma bobagem aqui, por isso que pra gente o tempo é uma coisa linear, né? Porque nós estamos sujeitos a ele. Estamos sujeitos a ele. Então, para quem está na quarta dimensão, eu gosto sempre de usar o exemplo, por exemplo, o eixo aqui da profundidade ou da largura, né? Eu posso olhar, ver o início, vejo o fim. Para mim é a mesma coisa. Eu posso até andar nesse eixo. Então, para Deus, ou da quarta dimensão para cima, para os anjos, o tempo é só um eixo. Por isso que Deus olha, vê o passado, vê o presente e vê o futuro. Para ele é a mesma coisa. Por isso que ele diz lá o que eu sou, é o nome Por isso que dele, ele diz né? que eu sou, porque ele não é regido por isso daí, né? Então, como eu falei aqui no início, Jesus, que ele era Deus, né, falou assim, antes que Abraão existisse, antes é passado, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele cita um tempo presente para mostrar a eternidade dele, que ele não era regido por aquilo dali como Deus, né? Então, assim, por isso que o princípio e o fim, para eles, Deus já sabe o futuro, porque é um eixo que já está exposto lá. Então, a gente é que vai entender mais profundamente isso. Hoje a gente está sentindo, como o pastor Edson falou, estamos andando no eixo porque somos sujeitos a ele. Mas para Deus, ele já viu o final e já viu o princípio. Meu Então, Deus. assim... Meu Deus, que coisa poderosa, né, pastor? A questão de milhões de anos para Deus e nada é a mesma coisa. É como eu olhar lá, 1 trilhão de anos está ali e o tempo presente está aqui agora. Tanto faz. Então, como ele não é regido, aí ficou assim a pergunta. Então, para que Deus faria o fóssil se ele poderia deixar a coisa se fossilizar? Ele poderia ter escolhido um ou outro? Sim. Mas assim, a gente tem que dizer que Deus precisaria de 24 horas para criar aqueles milhões de anos? Não. Se ele quisesse criar o mundo inteiro dos 7 dias num estalar de dedos, ele teria criado. Então, ou ele fez com sequência de 24 horas, porque não é regido pelo tempo, e já criou daquele jeito, porque ele manipulou, ou ele deixou a coisa evoluir, e ele, é claro, acompanhou, para que hoje já a gente tivesse gasolina, teve que ter fósseis, por exemplo. Então, ele ter criado a propósito aquilo dali, como ele não é regido pelo tempo, eu acho isso lindo. Isso mostra que a grandeza dele é muito maior e nós que somos limitadíssimos, né? Então, assim, o evolucionismo acha que essas coisas foram por acaso. Então, isso vai de encontro à lei, vai de encontro à lógica, inclusive. E quando o camarada não tem explicação e diz, não, foi o tempo, eu não sei como, mas foi o tempo. Não, a gente mostra que é possível um ser, numa dimensão superior, matematicamente, manipular nossa dimensão, criando coisas. É esse fato matemático que falta para muitos cientistas no mundo afora. Então, quando a gente ministra para os cientistas, os caras ficam assim, meu Deus do céu, como aqui na universidade, quando eu falei sobre a matemática de Deus, né? Os doutores me chamaram e disseram, Dovin, vá ali na comunidade que eles tinham, para você dar uma aula dessas para a gente. Que o cara ficou encantado, que ele nunca tinha visto aquilo dali. Então, o que falta, rapaz, são pessoas falarem sobre o criacionismo com embasamento matemático, sabe? E fica um monte de gente dizendo besteira na TV aí, falando sobre evolucionismo, que é a moda. O capeta, na realidade, toma conta da mídia. verdade. Então, lá só diz o babado que ele quer. É uma coisa Sabe? que nunca foi explicada, na verdade, né, Dovinho? O evolucionismo, né? Darwin chegou lá, brecou na explicação, gaguejou e deixou, e todo mundo toma como uma verdade científica, que não é, né? E eu estava dando uma estudada sobre isso aqui, né? Claro que não comparado ao tempo de estrada que o senhor já tem, mas nós percebemos que muitas teorias dos cientistas que eles mesmos já comprovaram que aquela teoria ali já não existe mais, que já não é mais para crer nela, mas eles ainda continuam reproduzindo como se fosse verdade. Eles mesmos inventaram uma teoria, eles mesmos já conseguiram comprovar que aquela teoria não é possível que ela tenha acontecido e ainda assim continua se reproduzindo Exato. isso para a intenção de se anular o Criador. Exato. Né? Aqui no Porque Brasil tem coisas que até impossível hoje, como você falou, já foi desacreditado. O mundo, a comunidade científica já deu delta naquilo dali, isso aqui não é assim, e continua ainda escrito nos nossos livros Meu Deus. e a turma tendo que estudar aquilo dali para poder passar no vestibular. Meu Isso é Deus. ciência? Meu Deus. Isso é um absurdo. E um exemplo daqui foi, por exemplo, que acharam lá na China, que é o celeiro de cópia de safadeza de falha quanto à geologia. Sim, o cara ganha dinheiro porque bota um fóssil, faz manipulações. Pegaram lá um dinossauro com pena. Disseram, encontramos o elo de transição. Então, dinossauro, lagarto com pena.
Aí o que aconteceu? Levaram para aquele museu que é o maior dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora, sobre dinossauros, né? E quando pediram para estudar, o museu pediu para estudar aquilo dali, e o museu descobriu que aquela parte da pedra que tinha as penas foi um enxerto. A pedra não tinha a mesma idade, nem era o mesmo tipo de material, mas tinha levado banho de ácido para envelhecimento. Então, eu tenho as publicações. Até a carta do próprio diretor da Universidade dos Estados Unidos, eu tenho todo esse material. Ele mandou um e-mail para não sei se pode dizer aqui o nome, a empresa que estava colocando aquilo no mundo inteiro. XYZ. Que passou a ter um monte de desenho aí na mídia fechada, né? De dinossauros com penas, né? Então, essa universidade, que é a suprassumo nos Estados Unidos, manda uma carta para eles lá dizendo que eles foram enganados. E eles já tinham gasto milhões de dólares fazendo um monte de filme com dinossauros com pena. E a universidade disse que isso aqui é uma farsa. Fake news, né? Aí o que foi que fake news foi que a grande empresa fez? Calou o biquinho, já tinha gasto um monte de dinheiro com aquilo dali, não disse absolutamente nada e até hoje tem programas aí na TV fechada com dinossauro com pena. Isso é ciência? Jamais, rapaz, vamos falar de ciência, vamos colocar os pés no chão. Então, se Deus quiser, pastor... A verdadeira ciência nunca vai se levantar contra o Criador. Exatamente, né? jamais. Né? Exato. Então, quem ficou curioso aí, a gente um dia vai falar aqui sobre o embasamento matemático para criar a matéria. E quem entende de matemática vai entender bem direitinho o que eu vou falar. Na terceira dimensão. Já, ó o spoiler aí. Primeiro ele vai ter que dar uma aula de matemática. Né? Então, Danilo, com essa explanação... Não venha me perguntar dessa profundidade. Então, Danilo, com essa explicação do pastor Dolvinho, é impossível crer que não há um Criador. Exatamente. Né? É impossível crer que não há um Criador. Agora, eu queria entender aqui, pastor Dolvinho, entender que para todo mundo que está escutando, porque em Gênesis 1 ele fala assim, no princípio. E aí o senhor falou que Deus ele está acima desse eixo do tempo. E aí, o eixo do tempo, nos explique um pouquinho aqui esse no princípio. O que é isso? Quem estabeleceu esse princípio? Qual é o princípio? Foi Deus quem fez isso? Não foi? Diga aí pra gente. Essa pergunta é show, porque a gente imagina que, por exemplo, o céu está aqui no nosso mundo. Não está. Não adianta pegar uma nave espacial e querer varar o nosso espaço sideral aqui para chegar numa galáxia onde ele vai encontrar um local chamado paraíso, ou o céu, o terceiro céu, ou o Sheol, o Hades, né? Ele não está aqui. Porque as pessoas... É outra dimensão. Outra dimensão. As pessoas... Por isso que Deus é espírito. Foi a palavra que a Bíblia utilizou para dizer, olha, ele não é do que a gente entende que é matéria. Ele é algo que está fora disso. Como a gente não tinha embasamento, nem aqui era o local de falar sobre isso, até porque esse palavreado não existia. Então, Deus é espírito. Então, todo mundo entendeu. Não com a profundidade da coisa, não é espírito, não é daqui. Pronto. Então, na realidade, eu ouso dizer, matematicamente falando, que há mais mundos fora desse, em outras dimensões, já que são 26 conhecidas pelos físicos. Inclusive, não quer dizer que não tenha mais. Inclusive, lá na carta aos Hebreus, né, uma passagem que eu acho linda, fantástica, que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Bingo! Né? Os mundos foram criados. Plural. Então ele está falando justamente dessa... Sabe Deus quantas dimensões ou quantas possibilidades aí, enfim, né? Exato. E eu já disse para muitos cientistas do Brasil afora, que se diz assim que o inferno é para cima e o céu é para cima e o inferno é para baixo, cuidado, que Deus é sabido demais. Ele diz as coisas, a gente não tem embasamento matemático. No futuro aparece o embasamento, como hoje em dia, né? A gente lê o livro de Jó, que é o livro que mais fala de ciência da Bíblia, praticamente, e hoje a gente entende as coisas que diz lá. Mas há 300 anos atrás, tchau, meu amigo, que a gente não entendia, não. Muita coisa do que tem lá. Então, se o inferno é para cima e o céu é para baixo, eu perguntei para os cientistas, não estaria Deus se referindo às dimensões? Tipo assim, o Hades está na sexta dimensão, vamos supor aqui, não estou afirmando nada. E o paraíso, ou terceiro céu, que Paulo menciona, não estaria na sétima? Ou seja, acima? E o Sheol numa sexta para baixo? Cuidado, porque Deus é sabido demais. Ele gosta de dizer as coisas e vire-se, acredite se você quiser. Mas é certo que o que ele diz é verdade. É isso. Quando o camarada vê, por exemplo, João, no ano 90 e pouco depois de Cristo, fala lá que na época do anticristo, lá em 13 de Apocalipse, ele certamente viu uma tela e disse que viu a imagem do anticristo e a imagem falava. E ele mostra que através daquele sistema, o anticristo, ele
sabia se as pessoas adoravam a Deus ou não. Rapaz, isso está escrito no Novo Testamento, em Apocalipse. Ou seja, Deus disse, escreva. A energia elétrica nem sequer existia naquela época, rapaz, em 96. Deus disse, escreve e acabou-se. Deus é arrochado, viu? Né? Porque quantas Deus vezes, é Deus. o livro de Danilo, se eu fosse Apocalipse- você, eu me convertia hoje, Danilo. Se eu fosse você, eu me convertia. Meu Deus, mano. Pastor Dolvinho, ficaríamos lhe escutando aqui durante muito tempo. Nós já estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, nós vamos chamar um recado rápido aí de algumas programações da nossa igreja. E aí vamos voltar no segundo momento falando sobre a importância do homem na criação, tá? Então fica aí, já se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal da nossa igreja, deixa o teu like, compartilha aí, você tá vendo que o conteúdo tá rico demais da palavra de Deus e nós estamos trazendo aqui, através dos conhecimentos do pastor Dolvinho e de todos os que estão aqui participando do podcast, essa luz para o teu entendimento, para que o teu TQD, o teu estudo da Bíblia, fique cada vez mais aprofundado, tá bom? Aqui, hoje o Teologia do TQD poderia ser a ciência do TQD, né? Aumentou uma dimensão aqui. Aumentou uma dimensão. Tá, nós nos vemos já então, depois do recado. Fica aí. A paz do Senhor! Está gostando do nosso podcast Teologia do TQD? Tá sendo poderoso, né? Então continua aí ligadinho que daqui a pouquinho tem mais. Ei, você está acompanhando? Toda quarta-feira estamos lançando um novo podcast Teologia do TQD. Então não perde não, continua acompanhando, viu? Você já conhece a ADEPAZ Zona Sul? Nós somos quase 3.000 servos apaixonados. Estamos localizados aqui na rua Delmiro Gouveia 17 e temos culto durante toda a semana. Terça-feira, 19h15, temos o culto UFC. Quinta-feira, também às 19h15, nós temos o culto de doutrina. Sexta-feira, Sextou com Jesus, também às 19h15. No domingo, nós temos cultos das 8 da manhã, o culto das 10 da manhã e também temos o culto das 19, que é o culto Upper para a nossa juventude. Ei, nós também temos programação para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, viu? Temos o culto Runner para os adolescentes aos sábados e o culto Jumper para os pré-adolescentes que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Ei, papais, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos o Geração Futuro, nosso GF, que é o Ministério Infantil, funcionando durante todos os cultos. Então, enquanto você está aqui cultuando ao Senhor, o seu filho estará também sendo alimentado pela palavra de Deus e cultuando ao Senhor no GF em todos os cultos. Atenção, juventude! Nas sextas-feiras, a cada 15 dias, às 10 horas da noite, também estamos lançando o Uppercast. Ei, tem sido poderoso, viu? Você não pode perder, não. Continua acompanhando tudo, toda a nossa programação, todos os cultos, eles estão disponíveis aí para você acompanhar no nosso canal do YouTube aqui, ADEPAZ Zona Sul. E para saber mais, nos segue também no Instagram, @ADEPAZ_ZS. Então, estamos te esperando aqui. ADEPAZ, sempre com você. Meu Deus, voltamos aqui para o segundo momento e como eu falei aí antes dessa nossa pausa, nós vamos falar sobre a importância do homem na criação. Então assim, pastor Dolvinho, o senhor deixou já muito claro para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí, como o pastor diz, de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil, de Marte, Da região metropolitana. Da região metropolitana. Todo dia tem um irmão que pastor, saúde os irmãos da região metropolitana de Natal. Então pronto, velho. Manda um abraço aí, né? para a região metropolitana de Natal. E adjacência. E adjacência. Esse irmão aí da região metropolitana, pastor, tem que chamar a gente para tomar um café na casa dele. Certeza. Comer um cafezinho com bolo. Um abraço pra você, irmão Jorge, que nos acompanha lá de Macaíba. Meu Não Jesus. perde uma programação, né? E é interessante, né? Nosso time de capelania tem evangelizado aqui, né? Nas unidades de saúde. E tem muitas pessoas do interior do estado que vêm fazer tratamentos aqui, né? E o nosso time está ali orando, dando uma palavra. E há muitas pessoas lá de Açu, da região oeste, do Agreste,
que tem acompanhado toda a nossa programação, Danilo. É algo realmente maravilhoso, né? Como essa crise, Dalvin, né? Essa crise que nos atingiu de uma forma tão terrível, não apenas nós, mas o mundo inteiro, mas ela findou nos fazendo mover. Parece que é aquela mesma ideia que ocorreu lá em Atos, quando chega a perseguição e espalha os discípulos para tudo quanto é lado. Essa pandemia veio e nos fez se mobilizar, né? E não apenas nós, né? Mas muitas outras igrejas também, e tem desenvolvido essas atividades, né? Através da internet e outros meios, que tem alcançado outras cidades, estados, países, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você estava contando o testemunho no culto passado sobre a mensagem que o senhor recebeu no dia que o senhor estava passando por uma dificuldade, que a irmã mandou aquela mensagem, né? Sim. Um torpedo, né? Foi. Que tinha assim, um mover de Deus em teu Verdade. favor. Aí é engraçado porque quando eu vejo essa expansão que Deus está trazendo para nós aqui, eu percebo que há esse mover de Deus em nosso favor. Verdade, Né? Há esse mover de Deus para que esse reino dele vá avançando e mesmo mediante essas tantas dificuldades e esse império das trevas tentando dominar tudo, mas a luz do Senhor ela tem resplandecido É verdade. em todos os Ele lugares. nos deu um comando, né? Pela fé temos recebido e acreditado e nos movido de acordo com essa palavra que Deus deu, né? Aleluia. Então a gente tem visto aí, tem ampliado essa ação. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então vamos lá. Danilo, qual Eu tô até com medo da pergunta. É tranquilo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, depois o pastor Dovinho vai comentar também. Qual a importância do homem na criação? Eu pensei que de você ia Deus? perguntar se o pai do homem ou o avô era um chimpanzé. Pastor Dovinho tem uma história que diz assim: o cara chegou e disse assim, pastor, Adão tinha umbigo, porque o umbigo era lá disse assim, rapaz, eu acho que ele tinha. Jesus formou ele todinho lá, e quando ele terminou, ele disse assim, pronto, terminei. Aí botou o dedo assim, no ponto final, assim, no meio da barriga dele, assim, ó. Olha, essa teoria aqui, pastor Dovinho, ela tem embasamento matemático e científico, viu? Desse dedo que Deus botou lá. O dedo de Deus. Então, vamos lá, Danilo, a importância do homem na criação. Vamos lá, vamos tentar, né? Bem, a gente... a tradição, né, teológica chama o homem de a coroa da criação, né? Assim, de fato, a gente não pode ser presunçoso, né, a esse ponto de nos acharmos, entre aspas, mas, de fato, dentre todas as coisas, né, que Deus cria, o homem, ele é, sim, a parte mais nobre, vamos dizer. Por quê? Porque Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, né? Com os seus atributos, com as suas faculdades, né? O raciocínio, o intelecto, a fala, tudo isso. Para quê? Para que haja essa comunhão, né? Essa aliança entre o relacionamento entre Deus e o homem. E o homem na criação é fundamental, porque quem é que ia tomar de conta da terra, né? O homem, né? E é interessante que quando Deus termina de criar o homem, né, o texto bíblico diz que Deus o abençoa, e nessa bênção de Deus, né, através das faculdades que ele dá ao homem, são as capacidades justamente para governo. É governo. Para dominar os animais, dominar a terra, cultivar a terra e assim por diante, né? Então, Isso é muito bem colocado aí, o que você falou. Exatamente. E Danilo, isso é muito interessante o que você falou, porque se nós formos pensar de que Deus está, como o pastor Dovinho falou no nosso momento passado, Deus está numa dimensão muito mais elevada. Se Deus ele é o Senhor do tempo, ele passeia por passado, presente e futuro. Nós entendemos então que Deus não tinha necessidade de criar o homem. Nenhuma. Né? E aí ele cria esse homem para se relacionar com ele, mesmo sendo um ser perfeito, cria lá um cara limitado, né? Apesar de que Adão era um cara excepcional, muito melhor do que o que somos hoje, mas ele ainda assim, comparado a Deus, ele cria um ser limitado para dizer assim, pronto, eu vou criar você limitado para que eu vá me relacionar contigo todo dia. Isso. Eu vejo da seguinte forma. Os salmistas, eles dizem assim, né? Louvai o Senhor com símbolo, com alaúde, com não sei o que. Ele vai falando vários instrumentos e várias formas, né, de adorar esse Deus que é infinito.
Deus ele é tão infinito, ele é tão glorioso que, como o pastor Dovin falou, né, essas 26 dimensões conhecidas até agora, ele cria uma outra dimensão, a física, né, a nossa, que a gente está aqui, para que fosse possível manifestar também a sua glória nessa outra dimensão, embora menor, né, como você falou aí, Adão, o homem, e através de um ser tão inferior, né, tão minúsculo que somos nós, o homem, ele escolhe essa dimensão tão pequenina para manifestar também nessa dimensão seu poder, a sua glória, e através de Adão, né, como ele diz, como o pastor Edson falou, lembrou aí, domine, né, sobre os animais, sujeite a terra. Né? O que é isso? É governo, é domínio delegado ao homem. Exatamente. É como se Deus tivesse criado, não, ele criou todas as coisas, pegou a chave e deu a Adão. Você agora manda, Adão, né? Então, assim, Adão aí, ele é o mordomo, o administrador mor, né? O homem em si, ele é o homem e a mulher, porque ele diz dominem, né? Ele não diz só Adão, dominem o homem e a mulher. Então, o homem na criação Só pegando um gancho aí, não é? E me ocorreu agora, quando você falava, que é exatamente o que Jesus faz com seus discípulos quando ele ressuscita e chama ali a turma e diz assim, ó, eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra, e agora eu vou delegar para vocês um poder e autoridade para vocês fazerem uma obra aqui. Isso. Né? Há um paralelo muito interessante entre o que Deus faz e dá a Adão lá no Éden. Perfeito. E o que Jesus faz e dá aos seus discípulos. Então, nós recebemos uma autoridade delegada pelo Senhor para cumprirmos uma missão, para fazermos uma obra, né? Que Deus nos ajude a cumpri-la. Aleluia. Fecha parênteses. Pastor Dovinho, então eu tenho certeza que quem está nos escutando agora deve estar com um nó na cabeça. Por quê? Como é que um Deus tão perfeito, tão grandioso, tão cheio de tudo que a gente não consegue nem descrever, ele diz assim, olha, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Como é que pode isso? Como é que encaixa uma coisa com a outra? Pronto, esse é um ponto interessante que ele falou uma coisa ali que nem os anjos têm essa capacidade. Então, apesar dos anjos estarem em uma dimensão superior à nossa, né, e terem um poder que a gente admite, um gigantesco, né, Deus é especialista em pegar o menor e converter no maior. Deixa eu explicar isso. Fez numa dimensão tão pequenininha quanto a nossa, mas deu para o camarada uma capacidade de conversar com ele, trocar ideias, Meu Deus. criação, até mesmo de gerar outros seres, coisa que os anjos não têm. Então, essa capacidade de criar outros seres, né, a mulher ficar grávida, não foi dado para os anjos. Então, esse menor, lembre-se que um dia a igreja, hoje ela é um com Cristo, coisa que nem os anjos tiveram essa autoridade. Olha só, o menor Poderoso. sendo convertido no maior, porque na Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que acima de todas as coisas, Deus colocou este povo chamado igreja, que é o corpo dele, acima de todas as coisas, e que tudo estava abaixo dos pés deste corpo chamado Cristo, composto da igreja e o cabeça como o Senhor. Então, olha a inversão de estado. Deus cria o menor, dá a capacidade de conversar, de criar, mas o resultado final multiplicar, é uma virada. Deus é especialista em pegar o mínimo e transformar no máximo. Por isso que ele diz que aquele que quer ser o primeiro seja o último. Amém? Olha que coisa linda, né? São as coisas assim de É a Deus que para lógica subir de tem Deus. que descer, sabe? É melhor dar do que receber. Então, apesar de ter começado pelo mínimo, mas nenhum anjo teve o privilégio de ser um com Deus, com o Senhor. É aquela matemática esquisita de Deus, que é quanto mais você dá, mais você tem. Pronto. Quanto mais você se desfaz, mais você prospera. É um negócio assim que às vezes a gente não consegue explicar. Agora né? imagine isso na cabeça dos anjos. Como é que eles fazem um ser inferior e no final das contas o produto final é algo além da capacidade dos anjos, sabe? E engraçado que o fato de que o poder que Deus deu para criar, para se reproduzir, nada nesse mundo, do mundo espiritual, tem isso. Nem o diabo. Ele não pode criar. Essa faculdade não foi dada para ele. Meu Deus. E aqui eu Coisa queria poderosa. puxar aqui um pouco para Eva, né? Porque a gente está falando do homem. Eu posso falar sobre a questão da Pode, bufose? fica- Peraí, antes de você falar de Eva, né? Antes de você falar de Eva, Dolvin, essa criação do homem a partir do pó úmido da terra, a partir da argila, né? Bem, hoje a gente sabe que o corpo, né, ele é composto desses elementos que a gente encontra mesmo no barro, né?
Deus não poderia chegar na Bíblia porque esse palavreado não existia. Dizer, Sim, olha, eu fiz os claro. homens das moléculas da Terra, dos átomos. Ele não poderia dizer. Ele poderia dizer isso, mas essas palavras não fariam sentido. Então, ele escolheu pó, que é o que o homem acreditava ser a coisa de menor tamanho, e que hoje a gente sabe que são moléculas, né? Porque a gente tem uma tabela periódica dentro do corpo da gente. Todo mundo sabe disso, né? Praticamente. Então, ele fez o homem dos elementos da Terra, dos átomos, carbono, cálcio e ferro, de tudo um monte de elementos que a gente tem dentro, né? Então, essa é a explicação do homem ter sido feito do pó da Terra. Lembrem-se que havia um criador manipulando as moléculas ali, manipulando a matéria para criar a gente, né? E no caso da criação do homem, é literalmente, né? Manipulando, porque ele, Exatamente. diferentemente de toda a criação, o homem, ele constrói, Modela, ele literalmente. modela. Foi um negócio à parte ali. É um negócio à parte. Por isso que eu digo, eu sou engenheiro, só acredito em projetos. Ali estava um projeto sendo criado. Projetos não nascem assim. Foi o tempo. Que conversa é essa? Projetos são feitos por mentes inteligentes. Então Deus manipulou realmente as moléculas ali. Intencionais. Pegou as moléculas que ele já tinha criado e saiu manipulando para formar um corpo que era o homem. Afinal de contas, esse é o maior projetista do universo. E aí tem, pronto, aí lá o bonitão do Adão, Vamos lá. sozinho, deu nome a todos os animais, tinha lá Não tinha nenhuma semelhante a ele. o elefante macho, o elefante fêmea, e o bichinho tava lá sozinho. Aí Deus... Pronto, aí alguém acha que isso foi uma história da carochinha, porque Adão, Deus disse que dá um profundo sono, e a gente costuma dizer que foi a primeira cirurgia com anestesia geral, né? Que Adão apagou. Meu Deus. Sono profundo. Dá um profundo e da costela dele, ele formou Eva. Aí alguém pode dizer, isso é impossível, isso é uma história fictícia, isso é um negócio para boi dormir. Mas na realidade, quem for da área aí da médica, né? Ou biomédica, a costela é uma região onde a gente encontra bastante células-tronco. E hoje a biologia tem mostrado aí que a partir de células-troncos é possível você até construir órgãos, né? Você criar qualquer coisa do corpo da gente, né? Ela é a origem, célula-tronco, é aquela... Aí Deus pega exatamente isso e na região lá com bastante rica em células-tronco e vai novamente à manipulação. Dá um sono em Adão, faz uma cirurgia, retira a costela e sim faz uma evolução lá inteligente, fazer uma costela se transformar Uma naquela coisa evolução linda, né? organizada, uma evolução projetada, né? projetada. Ou seja, daquelas células-tronco ele vai e forma uma mulher e Rapaz, eu não sei vocês, né? Mas pelo menos lá em casa a minha costela é muito melhor do que eu, cara. E quando a gente vai analisar, né, o homem tem cromossomos Y e X, ele retira o Y e forma ela apenas do X. É engraçado, Meu né? Deus. Jamais o homem poderia ser Deus. feito da mulher, porque ela só tem XX e o homem é XY. Meu Deus. Mas o contrário, sim. Ô, Dovinho, É possível. eu já vi né, essa área médica, né? Não tenho muito conhecimento, é mínimo. Mas eu já vi alguém falando que essa marcação cromossômica do XX e do XY, ela é encontrada em cada célula individualmente. Todas as nossas células, ela Sim. carrega essa informação Sim. cromossômica Sim. do XX ou do XY. O que leva a crer que, como eu falei, que seria impossível o homem ter vindo da mulher diretamente, em termos de criação. Claro. Teria que ser como a gente, que era XY, né? Perdeu o Y, a mulher ficou só com XX. Então, o contrário não poderia ser feito. Aham. E sim, é um estudo muito bacana, que a gente pode até indicar aí para colocar no site depois, para a pessoa estudar a questão da pele humana, né? Qual era a cor da pele de Adão? O nome que terra, né? Da cor do barro. A explicação, a gente pode depois colocar um link aí para o pastor Edson. Legal. Uma explicação científica sobre como que tem brancos e negros hoje, então que cor fisicamente seria possível ter Adão e Eva. Então isso aí é explicado com a questão dos cromossomos e tudo mais, mas aí tem que ser uma coisa à parte. A gente pode colocar na descrição do canal aí, do episódio, Isso, né? exatamente. A gente põe os links. Aí os irmãos podem acessar aí depois, mas não para de assistir o vídeo para acessar, não. Termina de assistir e aí depois você vai lá dar uma lida lá no artigo. Então vamos lá. Deus cria esse homem à sua imagem e semelhança, com esse poder de se relacionar com ele, de se reproduzir, que os anjos não têm, o diabo não tem, ninguém fora aos homens e aos animais, e esse poder da criação que Deus dá a eles, possui. E aí, neste primeiro momento, Deus criou Adão e Eva para serem eternos?
Há um pensamento que o corpo seria eterno, mas a gente vê um trecho na Bíblia mostrando que ele seria eterno caso tivesse uma coisa acontecendo. Se essa coisa deixasse de acontecer, então ele perderia a eternidade. Ou seria, o corpo funcionaria bem enquanto tivesse lá uma certa conexão. Perdendo aquilo, ele perderia. Isso ele colocou até no próprio Satanás. Ele se achava o rei da cocada preta, ele queria colocar o trono dele à altura do trono de Deus, né? Acima dos montes mais altos e tal. Ele queria criar um reino paralelo, mas quando Deus fala da queda dele, diz assim: eu coloquei um fogo dentro de ti, que nem o diabo sabia. Ou seja, ele tinha um fusível, se achando o rei da cocada preta. Aí quando Deus derruba, que tira a glória dele, diz: eu coloquei um fusível dentro de você, rapaz. Eu coloquei um fogo dentro de ti que te destruiu. Só que ele não sabia disso. Ele se achava o cara, entendeu? Todos nós temos isso. Meu Deus, glória. Soberano só ele. Aleluia. Aleluia. Então a gente vê que Adão, ele precisava do contato com a árvore da vida, porque quando ele erra, é proibido dele entrar. Lá tem aquele drone, né? Rodeando lá a região, uma espada flamejante, né? Tinha os querubins, né? Os serafins lá, mas tinha também um drone lá, que era aquela espada flamejante, né? Então, não permitindo que Adão entrasse para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre naquele estado de pecado. Então, mostra que ele seria eterno enquanto tivesse contato com a árvore da vida. Assim, aí ele... Enquanto ele permanecesse no local que Deus o criou para estar. Inclusive, o texto é muito claro em relação a isso, né? Que quando é estabelecido o guardião lá, é justamente para que ele não tenha mais acesso à árvore da vida, né? A Bíblia mostra duas coisas, né? Guardado por seres espirituais e por essa espada, né? São os dois que a Bíblia fala. É verdade. Juntos. Então, Danilo, quais são os aprendizados benéficos que nós podemos assimilar da vida de Adão? Do que Deus formou ele. Sim. E da história que conhecemos, que o trecho que narra a vida de Adão é um texto muito curto, né? Então nós não temos muitos detalhes de muitos anos, mas do texto que está registrado na Bíblia que o Senhor nos permitiu conhecer, quais são os aprendizados que podemos ter? Bem, eu costumo dizer muito aqui na igreja, né, quando eu ensino lá no discipulado ou quando eu prego, que a palavra de Deus, ela estabelece para nós, enquanto nós a obedecemos, enquanto nós nos submetemos a ela, a palavra ela estabelece uma região de segurança, de vida para o homem, né? E é exatamente isso que a gente vê no exemplo de Adão no Jardim do Éden. Enquanto Adão e Eva eles estavam submissos à instrução da palavra, olha, não coma de uma única árvore do jardim, a do conhecimento do bem e do mal. Enquanto ele não transgredisse o princípio, enquanto ele não rompesse esse princípio, ele estava seguro e ele tinha vida eterna, a vida eterna, como o pastor Dovinho agora acabou de explicar. Então, o que é que a gente aprende aí de Adão? Enquanto nós nos submetemos à palavra, Deus nos dá a instrução da palavra para quê? Para termos vida, né? Como ele diz lá em Deuteronômio, eu coloco diante de você a vida e a morte. E ele ainda diz assim, escolha a vida, né? Ele, além de fornecer o necessário, ele ainda dá o conselho, ainda dá a instrução de onde você deve seguir e o que você deve fazer. Exatamente. E quais são os aprendizados que você pode tirar das falhas de Adão, dos erros que ele cometeu? Cara, para mim o que ficou mais evidente aí, que eu poderia citar, né, na minha visão, na minha perspectiva, seria a questão do erro, né? Quando ele cai, Paulo vai dizer a Timóteo lá na carta dele, acho que na segunda, diz assim, que Adão não foi enganado, mas Eva. Então Adão pecou deliberadamente. Consciente. Com olhos abertos, consciente. Porém, quando Deus chega e pergunta o que ele fez, ele diz, não, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Então, é como a gente fala aqui, né? Ele terceirizou a culpa. Então, o que eu posso aprender aí, né? Depreender da história de Adão é assumir a culpa, assumir o erro, né? Provérbios diz como que Davi aquele que fez quando errou. Davi né? é um Aquele exemplo, que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, assim, ele não confessou, ele jogou para Eva, né? Então, assim, aí deixa bem claro. Aliás, Danilo, Neto, né, Dovinho, irmãos, é uma coisa que a gente recorrentemente tem tratado aqui nas ministrações na igreja, né? Da gente sempre se olhar no espelho.
ao invés de ficar olhando o erro de A, o erro de B, apontando C, dedurando D, é a gente se enxergar. Porque todos nós temos áreas na nossa vida, tem aspectos na nossa vida que precisam ser tratados, que precisam ser curados, né? E que bom que o Senhor, ele nos compreende muito bem e nos dá essa abertura da gente chegar para ele, né? E dizer, Senhor, me perdoe, eu errei, me ajude, né? Me fortaleça, me lave, né? Me purifique. É isso aí. Vamos entrar aí já no nosso último tema. Cadê o pessoal da produção? Rapaz, eu não tô ouvindo na produção aquele não, Você tá falando, mas a turma tá dormindo. Tô dando a deixa aí, mas o pessoal da produção. Vamos pedir pra alguém passar lá no ouvindo, RH. Cadê o RH? Vamos fazer uma reclamação com o RH aqui. Cadê? Dá o cartão azul, né? E você sugeriu aí, o menino até gravou aqui, o presbítero Leono, né? O sonzinho. Esse podcast é tops. Isso. Também não fizeram. Rapaz, vou ter que me reunir com o pessoal da produção. Você é um, vai. né? Meu Deus. Cadê Anderson? Cadê Anderson? Vamos ligar pra ele aqui. Liga pra ele. Já tá terminando o nosso período aqui de 1 hora. Meu Deus, passou muito rápido. E aí, pra encerrarmos... Mas pense bem. Essa 1 hora foi 1 hora aqui nessa dimensão. Aqui nessa... Entende? Porque assim, se você levar em conta do ponto de vista da próxima dimensão, da dimensão seguinte, me corrija se eu estiver errado, essa 1 hora foi muito menos do que 1 milésimo de segundo, meu irmão. Então os irmãos A podem gente ainda permanecer pode mais tempo, continuar. né? Então, pastor Dovinho, para finalizarmos, entendendo esse pecado de Adão, nós falamos como Deus cria o homem, a importância do homem, a importância da mulher, como ele faz isso, como é que o homem é a imagem e semelhança dele, os aprendizados que nós podemos ter aí com os erros e os acertos de Adão, mas e depois do pecado, depois desse erro cometido? O homem continua sendo a coroa da criação de Deus? Continua possuindo a autoridade que Deus deu para ele no momento da criação? Okay. O homem que eu digo é o ser humano, o homem e a mulher. Pronto, então vamos voltar um pouco lá no passado, quando Deus disse para o homem que ele não errasse, ele não desobedecesse, como ficou bem claro aqui, porque ele disse que certamente o homem morreria. E interessante que Eva come e não morre. Não acontece absolutamente nada quando Eva come, porque Deus não disse para Eva que ela não comesse. Deus falou para Adão. Mas no momento em que Adão come, aí é disparado um processo que não atingiu apenas a matéria do homem, mas atingiu a erva, atingiu até a própria terra. Então houve um processo que desencadeou por conta daquilo dali. Eu só queria deixar claro isso, que o processo, na realidade, a gente vê agora plantas passando a criar espinhos, as plantas que supriam com alimentos abundantemente já diminuíram aquilo dali, o homem passou a ter que ralar para poder se alimentar. Então, na realidade, o pecado estragou não só a genética humana, como estragou também o planeta. Então, ele maculou físico. Aquela atmosfera de... Exato. Tirou um equilíbrio que Deus tinha colocado e disse para o homem, não faça. Era como que dizendo, se você fizer, vai dar errado tudo. Mas ele só disse assim, você vai morrer. E isso aconteceu. Então, a gente perdeu aquela glória que tinha antes, né? Mas em Cristo Jesus, essa imagem da capa, né? Quando a gente é restaurado, que é colocado sobre nós, a história do filho pródigo, né? Então, aquela glória, aquela capacidade de falar com Deus face a face, de poder ouvir Ele falando no nosso espírito, volta quando a gente se rende aos pés do Senhor, né? E um dia a glória física do corpo vai ser restaurada, porque a Bíblia diz que até hoje a natureza geme, aguardando a nossa redenção. A natureza está esperando, porque quando a gente for redimido disso, ela espera, porque certamente... A ordem volta, né? Exatamente. E é interessante que você, com essa história da ordem voltar, vai ver que durante o milênio, ou seja, após a grande tribulação, quando Jesus vier reinar os 1000 anos sobre a terra, você vai ver as pessoas que ficaram no milênio ainda pecadoras, mas vai ver a população voltar a viver centenas de anos. Como a geração pré-diluviana. E o que foi que aconteceu nesse período? Lá está dizendo que as folhas da árvore da vida, olha lá, ela saiu lá de Gênesis para que Adão não tivesse acesso a ela, para não viver para sempre. Ela volta lá no milênio e diz que as folhas delas vão servir para a saúde das nações. E a gente volta a ver pessoas
mesmo que não são salvas, né, pessoas Os que passarem, pecadoras, né, os que de uma passarem, dispensação pra exato, elas vivendo centenas de anos. E aqui vale um registro, né? Que a igreja ela já estará em corpo glorioso, Em corpo né? Ela glorioso, estará aqui como governante, posição de Adão, Sem mais né? envelhecimento. Sem mais envelhecimento, não mais sujeito a essa realidade dessa dimensão nossa atual. Né? A virada já, né? Já Aquilo que um a dia gente foi já- perecível, agora já em corpo glorioso. Oh, coisa maravilhosa, né? aleluia. Só com o Senhor. Saímos dessa Esse terceira... podcast está quase virando um podcast pentecostal agora, meu irmão. Já tô com vontade de falar em língua. Meu Então, Deus! saímos dessa dimensão, dessa terceira dimensão, Sim. né? E aí passamos, então, quando o nosso corpo for glorificado, passamos para uma dimensão mais alta do que a dimensão do tempo. Exato. E aí o tempo já não tem mais poder sobre nós. É isso aí. Rapaz, Vê como Deus é pronto. lógico, Esse né? aqui Deus já é... aprendeu. Nota 10. Queria ter um filho assim, viu? Meu Deus, nota 10. Show de bola, pastor. Finalizamos. Já? Meu Deus, finalizamos. Jesus Mas amado. temos que convidar o pastor Dovinho para participar Sim, nos com próximos certeza. também E eu aqui já conosco. quero lembrar aí a turma, né? A todos vocês, que em breve teremos um projeto aqui poderoso com o pastor Dovin nessa área de apologética, de ciência, voltado aí para os meninos que estão no ensino médio, que estão entrando na universidade, porque nós somos o povo de Deus, Dovin. Eu costumo dizer que nós somos o povo de Deus, o povo que tem acesso à mente de Deus e podemos e devemos nos dedicar ao estudo, ao conhecimento, para manifestar a glória de Deus através das nossas ações, das nossas palavras, do nosso trabalho, seja em qualquer área que for, na medicina, no direito, né, na academia, em qualquer área, Dovinho, em qualquer área. Eu entendo que, antes de mais nada, nós somos discípulos do Senhor. Uns são médicos, outros advogados, outros professores, outros militares, outros civis, mas, acima de tudo, nós somos o povo de Deus, os filhos de Deus. E precisamos manifestar a glória de Deus através do nosso serviço, do nosso comportamento, enfim, né? Amém. De todo o nosso ser. Amém. Glória a Deus. Então, já fica ligado aí no próximo podcast. Nós vamos continuar falando. O tema do nosso próximo podcast na próxima quarta-feira vai ser sobre a queda. Então, nós vamos continuar falando sobre essa questão da queda, do pecado e também sobre a redenção que veio através de Cristo. Sempre colocamos aí uma construção, né, nos nossos podcasts, um assunto está linkado ao outro de acordo com os episódios que vão passando. Então, nós estamos no primeiro episódio aí desse nosso estudo sobre as origens. Então, fica ligado que na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 10 horas, já vai estar disponível aí o nosso segundo episódio falando sobre a queda e sobre a redenção. Então é isso. Faz a tua leitura diária, né? Se você puder, não é? A nossa orientação, procura entregar as primícias do teu dia. Acorda mais cedo um pouquinho, 30 minutinhos, vai buscar o Senhor, vai orar, vai adorar a Deus, lê a palavra, né? Lê aí o devocional, né? Se tiver condição de ler mais algum material extra, faça isso é bom. Escuta, participa dos cultos de doutrina, os cultos de celebração, todas as ministrações são voltadas à temática que a gente está trabalhando. Isso aí. E toda quarta-feira, o nosso Teologia do TQD aqui no canal da igreja. Agradecer aí mais uma vez a pastor Dovinha, a sua presença, meu irmão. E com certeza, pegando carona nessa temática aí, não é? Que a gente já conhecia e sabia aí da sua atuação nessa área, com certeza a gente vai querer contar com frequência aqui com a sua presença, viu? Suas considerações, Dovinho. Deixa eu deixar um grande abraço aí para a turma da Zona Sul. Isso. E Danilo. Valeu. Uou. Até a próxima aí. Danilo, dia 8 de outubro, né, pastor? O nosso batismo nas águas. Dia Do- 2. é, Dois. é o primeiro sábado. 2 de outubro. Dia 2 de Primeiro outubro. sábado de Dia 2 de outubro. outubro, nosso batismo em águas aqui. Mesmo nessa pandemia, nessas dificuldades. Dia 2. Mas o Senhor foi salvando, foi restaurando. Concluímos o curso de batismo, Isso, não foi? concluímos já e estamos aí
São 50 e poucas pessoas. Entre 50 45 e 50, alguma coisa aí. Tem mais uma galera também aí aguardando. A gente vai fazer um intensivão aí antes do batismo. Tem mais um pessoal que não conseguiu entrar nessa turma. A gente vai fechar aí com eles. Tá, legal. Vai... Aí para concluir as lições de batismo, né? Isso. Glória Maravilha. E para o pessoal que está nos seguindo, que já é batizado, mas ainda não membrou na igreja, não esquece de se inscrever aí no Encontro com o Pastor, para ter aquela nossa bate-papo sobre a igreja, visão, propósitos, valores. Aí, se você se identificar efetivamente com a nossa igreja, será uma alegria recebê-los por aclamação, né? Amém. É isso aí. Deus abençoe vocês. Até a Tchau, próxima quarta. tchau. Tchau.